Olá! Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula. Na nossa jornada do conhecimento, nós já vimos na primeira aula os conceitos básicos do seguro de responsabilidade civil. Na segunda aula, nós adentramos no universo dos seguros de responsabilidade civil profissional, o IEO. Na terceira aula, nós entramos no universo dos seguros de responsabilidade civil administradores, que é o DEO. E nessa quarta aula, nós vamos entrar na maior carteira de responsabilidade civil, que é o Grupo 5, que é o Responsabilidade Civil Geral. E aí, me conte, como é que vocês estão se saindo com essa nova bagagem de conhecimento sobre os seguros de responsabilidade civil? Já separaram os clientes potenciais que vocês têm na sua carteira para ofertar o seguro de EO ou para ofertar o seguro IEO? Não percam tempo. Vocês têm o cliente na carteira de vocês. Esse cliente já conhece você. É muito mais fácil você ofertar outros serviços para ele, porque você já tem uma relação de consumo. Então, aproveite isso e mostre para ele quão necessário são os seguros de responsabilidade civil. E hoje nós vamos falar de um universo ainda maior, que são os seguros que estão no grupo 5 dos seguros de responsabilidade civil geral. Vocês lembram que quando nós estratificamos os seguros de acordo com a circular da SUSEP, eles são classificados em 5 grupos distintos pela afinidade de riscos. Claro que existem outros seguros espalhados em outras carteiras, mas são a exceção, como é o caso do seguro de responsabilidade civil facultativo, na carteira dos seguros de automóvel, como nós temos o RETA na carteira de aeronáuticos, como nós temos o DEPEN na carteira de marítimos. Também temos os seguros de responsabilidade civil do transportador, mas isso são exceções. A grande maioria está agrupada nesses 5 grupos que nós mencionamos. Relembrando, o grupo 1 é o grupo dos seguros de RC administradores, o grupo 2 do RC profissional, que é o IEO, o grupo 3 nós temos os riscos ambientais, o grupo 4 nós temos o cyber e o grupo 5 é o grupo geralzão, que agrupou todos os outros seguros de responsabilidade civil que não estavam distribuídos nesses outros grupos. Hoje nós vamos falar sobre esse grupo, que são os seguros de responsabilidade civil geral. Nós também já entendemos que o seguro de responsabilidade civil tem como objeto garantir os danos causados a terceiros e que esses danos são classificados como danos materiais, danos corporais, danos morais, perdas ou prejuízos financeiros, além de custas para o segurado se defender, pagando honorários de advogados, honorários de peritos e as próprias custas para as tramitações dos processos nas diversas esferas. Nós também entendemos que para haver uma indenização nos seguros de responsabilidade civil, não tem necessidade de que esse processo, de que essa reclamação de terceiro tramite na justiça, porque isso pode ser feito através de acordo, claro que com a anuência da seguradora. Então vamos entender agora o que é esse grande grupo dos seguros de responsabilidade civil geral? Pois bem, a essência dessa classificação dos seguros de responsabilidade civil ainda permanece a mesma, que eles são classificados de acordo com a afinidade dos riscos, ou seja, com a semelhança dos riscos. E aqui, nesse grupo de responsabilidade civil geral, também haverá diversas subclassificações, ou podemos chamar de diversos subgrupos, também que estão agrupados pela semelhança dos riscos. Acompanhe aí comigo para vocês verem quantidade de subgrupos existentes dentro do grupo de responsabilidade civil geral. Nós temos o grupo de anúncios e antenas, de armazéns,
para operações de carga e descarga, para centros de convenções e auditórios, clubes e agremiações, comércios e indústrias, concessionárias de serviços de água, de energia, de gás, de telefonia. Nós temos o grupo dos condomínios, estabelecimentos de ensino, para eventos, exposições, feiras e congressos, para famílias, para farmácias e drogarias, para guarda de veículos, para hotéis, bares e restaurantes, para hospitais, clínicas, laboratórios, para obras civis, obras de instalação, montagem e desmontagem, para parques zoológicos e circos, para pontes, rodovias e ferrovias, para prestação de serviços em locais de terceiros, para produtos, para shopping center, para testes clínicos, para transporte de passageiros, para vigilância. Todos esses são subgrupos que têm os seguros de responsabilidade civil geral específicos. Agora vamos entender quais garantias adicionais que existem na carteira de responsabilidade civil e que devem ser contratadas juntamente com a garantia básica dessa modalidade. Olha a quantidade de garantias que nós chamamos de adicionais que existem dentro da carteira de responsabilidade civil geral e que vão fazer parte do seu contrato de acordo com os riscos do seu cliente. Então, nós temos atividades esportivas e recreativas praticadas fora do estabelecimento. Para quem que é essa garantia adicional importante? Quando a gente estiver contratando seguro de responsabilidade civil para estabelecimentos de ensino, para hotéis, para clubes, essa é uma garantia que será muito utilizada. Alagamento e inundação para a guarda de veículos. Bom, alagamento e inundação necessariamente não é uma responsabilidade civil, porque são eventos da natureza, mas ela pode ser contratada na forma de responsabilidade civil como garantia adicional. E será muito importante para quem? Para todas aquelas atividades que têm a guarda de veículos de terceiros. Aqui entra concessionárias, hotéis, condomínios, shopping center, os próprios estabelecimentos responsáveis somente pela guarda, que são as garagens, né? São esses estacionamentos pagos. Essa cobertura é muito importante para eles. Nós temos a cobertura de alimentos e bebidas, que vai ser importante para quem, gente? Vai ser muito importante para quem utiliza esse tipo de produto dentro da sua atividade operacional. Que nós podemos ter indústrias, nós podemos ter supermercados, nós podemos ter restaurantes, nós podemos ter os seguros de entretenimento, todos eles vão trabalhar com alimentos e bebidas. Então, é uma garantia adicional extremamente importante para esse tipo de atividade. Chapa de experiência. É um tipo de cobertura necessária para quem? Para concessionárias, para oficinas mecânicas, para pessoas que utilizam o veículo para fazer teste. Para fazer teste para ver se o veículo está consertado, para fazer teste para a pessoa ter uma experiência com aquele veículo que ela possa estar adquirindo. Então, é um tipo de garantia que deve ser contratada quando a atividade fim do nosso segurado for estabelecimentos que vendam veículos ou que consertem veículos. Nós temos a garantia adicional de circulação de equipamentos. Essa garantia é extremamente importante para obras, quando a gente estiver contratando um seguro de responsabilidade civil para obras, seja do grupo 1, seja do grupo 2, seja em conjunto com a carteira de riscos de engenharia ou não. Bem como ela é importante para a carteira de entretenimento, que são os seguros de responsabilidade civil eventos. Essa garantia é muito importante para esse tipo de segmento. Danos a bens de empregados em poder de segurado. Toda empresa ou indústria, ou enfim, qualquer segmento que detenha a guarda de objetos do funcionário enquanto ele estiver trabalhando, ela tem essa responsabilidade. E é para isso que existe essa cobertura. Danos a bens de terceiros em poder do segurado. Da mesma forma. Por exemplo, você vai para um show e, de repente, o público tem lá acesso a uma chapelaria. Ou mesmo
uma boate, ou dependendo de certo estabelecimento, você chega até um lugar para você guardar as suas coisas. Academia também é assim. Quando esse bem de terceiro está sob a responsabilidade do segurado, qualquer dano que aconteça a ele é de responsabilidade do segurado. E é essa garantia que vai ser necessária contratar para fazer extensão para dar cobertura a esse tipo de risco. Danos materiais e financeiros a lojistas por incêndio, fumaça e explosão. Gente, para quem que essa cobertura é importante? O próprio nome já diz. É para quem tem a responsabilidade sobre lojistas. Então, shopping center, condomínios comerciais, malls, são segmentos que têm esse risco. Então, para esses segmentos, essa garantia adicional é de suma importância. Danos morais. Gente, danos morais é uma garantia adicional necessária em todas as contratações de responsabilidade civil. Por quê? Lembre que a gente já estudou danos morais em outros segmentos? Ela tem uma definição muito ampla e sempre ela vai estar ligada a uma reclamação por dano material, por dano corporal. Ou seja, se alguém se sentiu lesado, se um terceiro está buscando seus direitos por danos materiais, ou por danos corporais, ou por perdas financeiras, ele também vai reclamar danos morais. E tem aqueles que reclamam danos morais puros, que é quando não há nenhuma relação com dano material ou com dano corporal. Então, gente, danos morais é uma extensão de cobertura ou uma garantia adicional que todos os seguros de responsabilidade civil devem ter. Derramamento, infiltração e ou descarga d'água. Isso aqui é um dano causado a terceiro em situações específicas, muito utilizado para obras, também utilizados para residências, para imóveis comerciais, porque é algo que pode acontecer no seu imóvel e provocar dano a terceiro, que tem a ver com danos da água que corre nas tubulações. Imagina, um rompimento de uma tubulação numa residência pode provocar dano na área comum, pode afetar os elevadores, pode afetar o imóvel vizinho, provocando perda de armários, de mobiliário e a própria estrutura do imóvel. E é essa cobertura que vai amparar tais riscos. Erro de projeto. Responsabilidade por erro de projeto. Bom, para quem isso é importante? Para quem está contratando o seguro de responsabilidade civil de obras. Seja grupo 1, que são as obras civis, seja grupo 2, que são as obras de infraestrutura ou instalação e montagem. Responsabilidade civil por fogos de artifício. Gente, cobertura extremamente importante quando a gente estiver contratando uma responsabilidade civil e entretenimento, que são os seguros para eventos, para shows, para feiras, para exposições, onde haverá a utilização de fogos. É essa cobertura que vai garantir os danos causados pelos fogos de artifício. Responsabilidade civil por danos causados por fundações. Para quem, gente, que essa cobertura é importante? Por responsabilidade civil, obras. Porque é lá que vai ter o evento ou fundação que pode causar danos a terceiros. Responsabilidade civil geral e cruzada. Isso também é uma garantia adicional. E o que ela quer dizer? Todas as vezes que para determinada atividade há a contratação de outras empresas, subcontratados, terceirizados, para fazer frente a um serviço que está sendo realizado, é importante que tenha essa cobertura. Porque essa cobertura diz que os danos causados a terceiros por outras empresas que você subcontratou e que não seja diretamente causado por você, passam a ter cobertura também no seguro que você contratou. Inclusive, essas empresas contratadas passam a ser terceiras entre si. Ou seja, o dano que uma causou à outra também passa a ter amparo no seguro de responsabilidade civil que você contratou. Essa cobertura é extremamente importante. A gente utiliza muito ela no RC Obras, no RC Entretenimento. Tudo que você tem mais de uma pessoa, mais de uma empresa, trabalhando para que aquele serviço seja realizado, tem que haver essa extensão de cobertura. RC Imóveis. Essa cobertura de RC Imóveis é extremamente importante quando você estiver contratando o seguro para um evento, porque o organizador, ele loca um espaço para fazer o seu evento. E esse evento
pode provocar danos ao imóvel que ele locou. Para isso que serve a cobertura de RC Imóveis. Cobertura de inundação e alagamento. Nós vimos lá no começo que existe a cobertura de inundação e alagamento que vai cobrir a guarda de veículos, que vão cobrir os veículos que estejam estacionados em determinado local. Mas eu também posso fazer a extensão da cobertura de responsabilidade civil para inundação e alagamento. E ela é muito importante para shopping center, ela é muito importante para os seguros de entretenimento e também para o RC Obras, porque mais uma vez reforçando, alagamento e inundação são eventos da natureza. Então não poderia ser atrelado uma responsabilidade civil ao segurado. Porém, as pessoas vão reclamar danos enquanto tiverem com seus bens sob a responsabilidade daquele segurado. E é essa cobertura que vai garantir os danos, caso os danos causados por alagamento e inundação, pelas quais o segurado venha a ser reclamados pelos terceiros. Responsabilidade civil de percurso. Responsabilidade civil de percurso são danos causados a terceiros por veículos conduzidos por funcionários do segurado ou por prestadores de serviços contratados por esse segurado. Isso é muito importante quando houver serviços de manobrista ofertados pelo segurado. Isso acontece muito em restaurantes, isso acontece muito em eventos, como também acontece em concessionárias. Então é importante que tenha essa cobertura para fazer frente aos danos que esse veículo provocou a terceiros, sejam danos corporais, materiais, durante o percurso. Nós temos a extensão de cobertura para pessoas designadas. Isso aqui é muito utilizado no seguro de eventos, porque vai garantir danos aos artistas, aos palestrantes, aos desportistas que estão participando do evento, porque eles não são considerados terceiros, porque terceiros para efeito do seguro de eventos é o público. Então eles têm que ter uma garantia específica, tem que haver uma extensão de cobertura para que haja proteção também a essas pessoas se houver danos causados a elas. Cobertura adicional de poluição súbita. Vocês lembram que eu já comentei com vocês que existe a poluição súbita, que é aquela poluição cujo evento gerador, os danos, seja descoberto em 72 horas e o fato que está provocando, ou seja, o que está provocando o dano, também seja sanado? Pois bem, essa é a poluição súbita. Já a poluição gradual é aquela que é descoberta em qualquer determinado momento e não tem a ver com esse prazo definido de 72 horas. Pois bem, poluição súbita, essa extensão de cobertura de responsabilidade civil para a poluição súbita, vai cobrir justamente os danos causados a terceiros em função da poluição súbita. Ela é importante em carteiras como o DIEO, o IEO, o RC Obras, tudo isso que tenha realmente, de fato, a possibilidade de eventos geradores que causem danos ambientais. No caso aqui, poluição súbita, lembrando que é uma cobertura muito determinada, porque ela tem especificidades. A melhor proteção para danos por poluição é o seguro de RC ambiental, porque ele vai cobrir tanto a poluição súbita quanto a poluição gradual. Nós temos a responsabilidade civil por produtos distribuídos, que também pode ser uma extensão para atividades como supermercados, indústrias e até mesmo entretenimento. Existe um seguro específico cuja garantia básica chama responsabilidade civil produtos. Ela também, da mesma forma que o seguro ambiental é mais abrangente para situações como poluição, o seguro de responsabilidade civil produtos vai ser mais abrangente do que o responsabilidade civil produtos, uma vez que ela ampara mais danos, como retirada e recolocação de produtos, famosos recalls. Ela dá mais proteção ao segurado do que o RC produto contratado como garantia adicional, porque ela acaba sendo mais limitada. Nós temos outras extensões de coberturas. Vamos lá, nós temos
erro de plano, desenho ou projeto, utilizada por responsabilidade civil produtos, que é como se fosse próprio erro de fabricação. Nós temos os recalls, que é retirada de produto do mercado, porque a pessoa vai ter custo referentes a retirar um produto. Ele tem todo o custo de marketing para avisar, ele tem o custo de ir lá no local, pegar esses produtos, armazenagem do produto até que esse produto seja descartado. Tudo isso faz parte das garantias adicionais ofertadas pelo seguro de responsabilidade civil. Nós temos uma garantia adicional que chama riscos contingentes. Aqui, gente, tem uma outra garantia que é muito parecida com ela. E o que difere uma da outra? É o que vocês vão ver e tem que ficar atento na hora da contratação. O que cobre riscos contingentes? Cobre a responsabilidade civil do segurado pela circulação de veículos que estejam prestando serviço pro segurado, porém que seja situação eventual. Ou seja, essa pessoa não tem nenhum contrato com ele, não é funcionário dele. É uma cobertura cujo objeto é muito restrito. E nós temos a cobertura de responsabilidade civil, circulação de veículos automotores. Essa é a mesma coisa do risco contingente no que diz respeito ao objeto, porque vai cobrir danos causados a terceiros em função de circulação de veículos que estejam sob a responsabilidade do segurado. Porém, aqui, são veículos que estejam sob a responsabilidade do segurado através de contratos ou esses veículos estejam sendo dirigidos por funcionários desse segurado. Então, vocês viram que é a mesma cobertura, só que um tem a ver com danos causados por veículos sob a responsabilidade do segurado, porém, que sejam de seus funcionários ou que tenham um contrato de prestação para tal fim, e a outra para aquelas situações onde os veículos que foram utilizados e que provocaram danos são utilizados em situação eventual. Por exemplo, você está promovendo um show, aí uma pessoa qualquer, você precisa do veículo dela para ir buscar alguém no aeroporto. Essa pessoa não é seu funcionário. Essa pessoa não tem um contrato de prestação de serviço com você, mas eventualmente ela prestou um serviço. Enquanto ela estava indo para o aeroporto, ela se envolveu num acidente. Os danos que esse veículo provocou a terceiros é que vai ser coberto aqui em riscos contingentes. Ficou claro? E ainda a gente tem coberturas também por vendaval e ciclone ocorridos em shopping center, que pode provocar danos a lojistas, que pode provocar danos a terceiros, mas que como eventos da natureza não poderiam ser caracterizados como responsabilidade do shopping. No entanto, você tem a opção de estender essa garantia, dando proteção ao seu segurado em caso de reclamações a terceiros em função de danos causados por esses eventos da natureza. Então, vocês vejam a quantidade de garantias adicionais existentes na própria carteira de responsabilidade civil geral. Então, gente, a gente fala que o seguro de responsabilidade civil geral, ele tem lá várias garantias básicas, específicas de acordo com a atividade, com a semelhança dos riscos, que nós vamos chamar de subgrupos, que definem a garantia básica. Porém, todas as vezes que eu estiver contratando um seguro específico da carteira de responsabilidade civil geral, eu ainda tenho que me preocupar com as extensões de cobertura, que nós podemos chamar de garantias adicionais. E muitas vezes eu vou contratar como garantia adicional uma garantia que é considerada como garantia básica da carteira de responsabilidade civil geral, como, por exemplo, responsabilidade civil empregador. Eu posso contratar somente o responsabilidade civil empregador na carteira de responsabilidade civil. Posso fazer um seguro só de responsabilidade civil empregador, porque ele é uma garantia básica. Porém, ele muitas vezes, em sua grande maioria, vai ser utilizado como uma garantia adicional de um outro seguro de responsabilidade civil que você esteja contratando, como, por exemplo, o RC Operações, como, por exemplo, o RC Entretenimento, que é o RC Eventos, como, por exemplo, o RC Prestação de Serviços em Locais de Terceiros. Todos esses exemplos que eu citei são garantias básicas, são modalidades distintas dos seguros de responsabilidade civil geral, que eu vou acoplar com a outra modalidade básica, que é o seguro de RC empregador, fazendo com que essa garantia passe a ser uma garantia adicional do seguro que eu estou contratando. Então vejam que o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro muito moldável.
Eu vou simplesmente entender o risco do meu cliente e montar o layout do seguro de responsabilidade civil de acordo com os riscos que eu quero mitigar. Então, a primeira coisa, a primeira dica, tem que ter conhecimento da atividade do seu cliente para se contratar o seguro de responsabilidade civil de forma correta, seja em qual modalidade for. Porque só a garantia básica dele não vai resolver. Eu tenho que fazer as extensões para garantir os outros riscos existentes que só estarão cobertas nas outras garantias dos seguros de responsabilidade civil. Agora que nós entendemos as principais garantias adicionais existentes no seguro de responsabilidade civil, nós vamos entrar nas garantias básicas, que são algumas modalidades mais conhecidas dos seguros de responsabilidade civil geral. Lembrando que a gente vai contratar o seguro específico, que é a garantia básica, e ainda as garantias adicionais, sendo que algumas vezes a própria garantia adicional pode ser uma garantia básica. Vamos comigo? Agora que vocês sabem que a essência de qualquer seguro de responsabilidade civil é amparar danos causados a terceiros e que o tipo de evento gerador classifica a modalidade do seguro de responsabilidade civil, nós também vimos que, além da garantia básica ou da modalidade específica de responsabilidade civil, existem diversas garantias adicionais que devem ser contratadas para que o seguro fique com o layout completo. Então, nós vamos entrar nas principais garantias básicas desse grupo de responsabilidade civil geral. A primeira delas, a mais usual, seguro de responsabilidade civil, comércios e indústrias, que também é conhecido como RC Operações. Então, qual é o objeto? Quais são os eventos que esse segmento de seguro cobre? Danos que tenham sido causados pelo uso, conservação, limpeza, bem como atividade desempenhada pelo segurado. Então, aqui nós vamos entrar com danos causados por incêndio, danos causados por desabamento, seja desabamento de parte do imóvel, de estrutura, de teto, de letreiros, de anúncios luminosos, pela existência, uso e conservação, que isso também pode provocar diversos danos, como desde um escorregão no piso molhado, como uma queda porque uma escada rolante está com defeito, como um corte, como um dano corporal por má conservação do local. Nós temos a própria atividade operacional. Por exemplo, um supermercado. Ele tem uma atividade diferente de um hotel. No supermercado, nós vamos ter operações de carga e descarga, que podem provocar danos a terceiros enquanto estiver sendo realizada. No hotel, nós temos operações de restaurante, onde pode haver danos causados por intoxicação. Então, a atividade operacional do segurado vai garantir danos diferentes de acordo com o que ele faz no dia a dia da empresa, de acordo com a atividade fim dele, e que está coberto na garantia básica do RC Operações. Nós temos aqui operações de máquinas e indústrias, se o segurado utilizar. É o caso de indústrias, muitas vezes de grandes supermercados. Nós temos os custos de defesa que podem estar garantidos aqui na cobertura básica ou podem ser ofertados como garantia adicional. E todo o seguro, gente, é obrigação da seguradora cobrir as despesas de salvamento e contenção, que são os gastos ou danos que acontecem quando o segurado ou pessoas com ele relacionadas têm para evitar que aquele dano se propague ou para conter aquele dano. Uma obra, por exemplo, terminou de concretar determinada área, começou um princípio de incêndio, o funcionário vai lá, pega a mangueira para apagar o fogo. Vocês concordam que onde ele concretou vai ter danificado? Isso é um tipo de evento coberto pela garantia de salvamento e contenção. Então vamos entender agora mais uma garantia básica dos seguros de responsabilidade civil. E agora nós vamos falar do RC Empregador, que muitas vezes, e na sua grande maioria, é utilizado como garantia adicional. E por que essa garantia é tão importante? Quando nós falamos do conceito de terceiros, vocês lembram que para efeito de seguro, as pessoas que têm uma relação econômica com o segurado não são considerados terceiros? Pois bem, o funcionário é um caso assim.
ele não pode ser considerado terceiro por efeito de seguros, uma vez que existe uma relação econômica com o segurado. Nesse caso aqui, existe uma garantia específica para eles, que é a responsabilidade civil empregador. Para que haja cobertura para danos causados a terceiros, sendo esses terceiros funcionários, empregados e prestadores, é aqui que entra a garantia. Porém, essa garantia, ela é de certa forma limitada, porque ela só cobre danos corporais que resultam em morte ou invalidez. Se acontecer um dano corporal ao empregado e ele não vier a óbito ou não ficar inválido, nenhuma despesa que o segurado tenha tido com conta de hospital e etc., terá cobertura. E esses danos podem ser provenientes de quê? Vamos lá. De queda, de lançamento, deslocamento de qualquer objeto, nos momentos por incêndio, explosão, desabamento total ou parcial de prédio, de arquibancada, de qualquer coisa que faça parte da estrutura do segurado, acidentes causados por defeito de funcionamento ou mesmo erro humano na operação de máquinas, de veículos, de aparelhos, de equipamentos e instalações, acidentes ocorridos durante a realização de serviços de conservação ou manutenção efetuados em máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações. Acidentes ocorridos até mesmo fora do imóvel segurado ou das instalações da empresa segurada, quando o empregado estiver a serviço do segurado. Acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do segurado ou por ele alugados, arrendados ou administrados. Lembrando, gente, que algumas seguradoras excluem acidentes de trânsito. Porém, se aquele funcionário estiver a serviço do segurado e se envolver num acidente e vier a falecer, pode ter certeza que ele vai ser responsabilizado por isso. Então, é importante que vocês verifiquem se há essa exclusão quando vocês estiverem contratando essa garantia junto às seguradoras que ofertam o produto. Vamos para mais uma modalidade do seguro de responsabilidade civil geral, que a gente utiliza muito, é muito usual. São os seguros de responsabilidade civil, prestação de serviços em locais de terceiros. Da mesma forma que os outros subgrupos, que as outras garantias básicas, ela tem que ser contratada de acordo com a atividade do nosso segurado, se ele for um prestador de serviço, e tem que se atentar para fazer extensão com as garantias adicionais. E quem é o público-alvo dessa modalidade de seguros, prestação de serviços em locais de terceiros? Essa modalidade é voltada para empresas que prestam serviços gerais, e aqui entra serviços de limpeza e conservação de imóveis em geral, serviços gerais de informática e escritório, serviços de ensino, instrução, curso em locais de terceiros, serviço de detetização, desratização e similares, e ainda as empresas que prestam serviços de manutenção. Aqui entra serviços de manutenção predial, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos de pequeno e médio porte, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos comerciais, industriais de grande porte. Então vejam que esse é o nosso público-alvo. Então não é qualquer empresa que preste serviços que vai poder contratar o seguro de responsabilidade civil nessa modalidade de seguros. Porque é uma modalidade bem específica para empresas que fazem esses serviços gerais que eu citei e serviços de manutenção. Então é para essas que esse tipo de modalidade de seguro é voltado. E os riscos que ela mitiga, os eventos geradores que ela mitiga, são danos causados a terceiros enquanto ela está fazendo a prestação de serviços ou enquanto ela está operando as máquinas e equipamentos ou ainda em casos de salvamento e contenção. E agora vamos para uma modalidade que eu amo. Gente, cada vez está sendo mais requisitada. É o seguro de responsabilidade civil e entretenimento. Ou, como eu chamo, seguro de RC Eventos. E não pense que o seguro de RC Eventos é voltado só para mega shows, mega feiras, mega eventos. Não. O seguro de responsabilidade civil e eventos pode ser contratado para uma simples festa que você está dando em família, para um casamento, para uma formatura, para uma recepção qualquer, seja de aniversário, seja uma comemoração ao dia de um profissional. Geralmente os sindicatos fazem muito isso, tem um dia de festa
em comemoração ao dia daquele profissional. Gente, seja qual for o evento que você conheça, tem seguro para isso. A pessoa pode estar indo para uma feira e ele ser um expositor. Pode também. A pessoa pode ser o organizador daquele evento. É também voltado. E aí, dentro da carteira, eu vou ter a escolha se você está contratando para o organizador ou para o expositor. E quando você estiver contratando para o organizador, as seguradoras ainda vão querer saber que tipo de evento que é. Porque ele é um seguro voltado para N tipo de eventos. E esses eventos têm precificações diferentes. A precificação para um seguro de um show é diferente da precificação para o seguro de uma feira, que é diferente de uma precificação para um evento corporativo, que é diferente da precificação para uma festa privada. Mas isso você vai ter lá no portal das seguradoras e você vai classificar de acordo com o seu evento. E olha a quantidade de riscos que esse tipo de seguro ampara. Então, da mesma forma que os demais, ele é voltado para danos causados a terceiros. Aqui, terceiros são as pessoas que fazem parte da plateia, são as pessoas que compraram o ingresso, ou que foram participar daquele evento, ou são os convidados, ou seja, de uma forma geral, é o público. Esses são os terceiros aqui dessa modalidade de seguros. Por isso é necessário fazer extensão, um RC empregador, um RC achistas ou pessoas designadas, porque eles não fazem parte da cobertura básica. Fica a dica. Quais são os riscos que ele ampara na própria garantia básica? Danos causados a terceiros por queda, lançamento ou deslocamento de qualquer objeto, incêndio ou explosão, desabamento total ou parcial, inclusive de arquibancadas, palcos e outras adaptações, acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e instalações, da mesma forma que os acidentes ocorridos durante a realização desses serviços, utilizando essas máquinas, esses equipamentos, danos causados por atos de vandalismo praticados por empregados, acidentes causados por veículos terrestres de propriedade do segurado ou por ele alugados, arrendados ou administrados. Então, aqui é a garantia básica do seguro de responsabilidade civil e eventos. Mas nós temos N garantias adicionais que devem ser contratadas aqui para que o layout seja corretamente feito e todos os riscos amparados. Vamos para mais uma modalidade dos seguros de responsabilidade civil geral? É o seguro de responsabilidade civil guarda de veículos, que nós também conhecemos como RC garagista, que também é uma garantia básica que pode ser contratada sozinha. Muitas vezes os estacionamentos vão contratar somente essa garantia, como também, da mesma forma que o RC empregador, é utilizada como garantia adicional na grande maioria dos seguros de responsabilidade civil que nós contratamos. Então, ela vai ser contratada junto com responsabilidade civil para condomínio, para shopping center, num evento, vai ser contratado junto com a responsabilidade civil de hotéis, de restaurantes, todos eles que sejam responsáveis pela guarda de veículos de terceiros devem ter essa garantia contratada em sua apólice de responsabilidade civil. E o que essa garantia vai cobrir? Danos causados aos veículos de propriedade de terceiros que estejam sob a guarda do segurado. E danos causados por quê? Por incêndio, por roubo, e você pode contratar uma garantia mais ampla cobrindo também colisão. Porém, danos por colisão só serão amparados caso o veículo do terceiro esteja sendo manobrado, esteja sendo conduzido por funcionário do segurado. Então, não são todas as situações que você vai poder contratar o responsabilidade civil garagista de forma ampla, porque na grande maioria das vezes, quem está conduzindo o veículo nos estacionamentos é o próprio proprietário do veículo. Só existe a condução por responsabilidade do segurado quando há manobrista. Mas além do incêndio, do roubo e da colisão, quando for realmente essa de responsabilidade do segurado, essa modalidade de seguros também ampara danos causados ao veículo pela existência, uso e conservação do local, bem como para operações de abastecimento, reparo ou manutenção desenvolvidas no local, quando a atividade fim do segurado for essa,
ou seja, ele é uma oficina, ele é uma concessionária, aí o RC Guarda de Veículos também vai amparar esse tipo de dano. E, claro, salvamento e contenção. E agora eu vou falar para vocês de uma outra modalidade de seguros de responsabilidade civil que é extremamente importante e tem um vasto mercado para ela. Que é o seguro de responsabilidade civil obras, o famoso RC Obras. Gente, esse seguro ele é voltado para quê? Para danos causados a terceiros cujo evento gerador seja obra civil ou mesmo obra de instalação e montagem ou mesmo obra do grupo 2, que tem a ver com obras de infraestrutura. Então, danos causados em função de obras são cobertos aqui no seguro de responsabilidade civil obras. E esse seguro, ele tem uma particularidade. Quando você vai contratar, você pode fazer a extensão da cobertura para fundação ou não. Porque se é uma obra que tem fundação, que está ainda no começo e vai passar pelo processo da fundação, é obrigado que você estenda a cobertura. Porque senão, danos causados a terceiros em função de fundação não vai ter amparo pelo seguro. Agora, se é uma obra, por exemplo, a mudança de layout, não vai ter nada de fundação, não há necessidade de você fazer a extensão dessa cobertura contratando responsabilidade civil obras com fundações. Então, já começa a só ter algumas particularidades. Outra coisa extremamente importante que você se atente nesse seguro aqui. Muitas vezes, essa modalidade de seguros é ofertada dentro do próprio seguro de riscos de engenharia. Você pode contratar como garantia adicional, mas ela não será tão completa quando contratada na carteira de responsabilidade civil. E os danos, os eventos geradores absorvidos por essa modalidade de seguros, têm a ver com danos causados a terceiros em função da execução da obra, de desabamento, de parte da obra, em situações de instalação e montagem ou desmontagem de máquinas e equipamentos, em situações de operações de máquinas e equipamentos. Também tem uma extensão muito legal aqui, que são danos causados aos próprios proprietários da obra. Vocês lembram que, da mesma forma que o funcionário não pode ser terceiro, o dono da obra também não. Então, o dono da obra contratou uma empresa para fazer a obra e fala, olha, eu quero que você contrate o seguro de responsabilidade civil obras. Ou mesmo o próprio segurado pode contratar. Só que ele não pode ser terceiro dele mesmo. E aí, nesse caso, para fazer frente a danos que sejam causados aos bens do segurado, que estejam no canteiro de obras e que não faça parte do escopo da obra. E se fizer parte do escopo da obra, ele vai estar ali coberto no risco de engenharia. Nem é responsabilidade civil, porque é a própria obra que está sendo danificada. Porém, outros bens que não pertençam à obra não está segurado na carteira de risco de engenharia e também não estaria aqui no responsabilidade civil da obra, porque pertence ao dono da obra, ao proprietário da obra, ao proprietário do risco. Então, tem que ser feita a extensão de cobertura com RC, danos materiais ao proprietário da obra, ou DMPO. É essa um tipo de extensão necessária aqui quando você estiver tratando do responsabilidade civil obras. E, claro, que muitas outras, gente. Porque aqui você vai ter necessidade de fazer a extensão ou a contratação do RC empregador, você vai ter que ver particularidades lá de danos causados por vazamento, de danos causados por inundação e alagamento, várias outras garantias adicionais são extremamente importantes serem contratadas aqui. E vou além. Tem determinadas seguradoras que colocam como garantia adicional coberturas como danos causados por erro de projeto. E aqui você terá que fazer a extensão dessas coberturas. Então, gente, já falando nisso, vamos entrar aos pontos de atenção que nós devemos ter quando a gente estiver contratando os seguros de responsabilidade civil, seja em que modalidade for, dentro do grupo 5. Então, não importa se você estiver contratando um RC obras, um RC prestação de serviços, um RC empregador, um RC operações. Fiquem atentos a essas dicas. Primeira coisa, o enquadramento da atividade para saber qual a modalidade certa de seguro de responsabilidade civil que você deve contratar. Segundo, contratação de outras modalidades de seguros, porque só a cobertura básica do responsabilidade civil não será suficiente para absorver os riscos existentes do nosso segurado. Então, você vai ter que fazer conjugação com outras carteiras e outras garantias básicas ou adicionais dos seguros de responsabilidade civil. Atentar para o limite
máximo de indenização, ou o LMI, ou a importância segurada? Porque você tem que entender o risco do seu cliente e o potencial de danos que ele pode causar, para você fazer a mensuração correta e colocar uma importância segurada que seja condizente com a realidade dos riscos dele. Porque de nada adianta você contratar o seguro de forma correta, com todas as extensões de garantias de forma correta, e ter contratado pouco valor para fazer frente às indenizações, para fazer frente às despesas de defesa. Porque ele vai ter que tirar o restante do bolso. Atente-se para as franquias e POS. Nessas modalidades de seguro, sempre há as duas franquias. E nós vimos que o POS é a franquia expressa em percentual e a franquia é o valor expresso em real, que representa a franquia mínima. As duas são extremamente importantes e devem ser verificadas. Quanto maior o POS ou a franquia mínima, maior a participação do segurado na hora dos prejuízos. Então, propostas, seguros muito baratos, com POS alto, não vai resolver a vida do nosso cliente. Só vai trazer complicação para você na hora do sinistro. Atente-se para as definições de segurado, de objeto e do que está coberto na garantia básica do seguro que você está contratando. Porque é aí que você vai ver a necessidade das coberturas adicionais, das garantias adicionais ou das extensões de cobertura. Verifique a definição de dano moral, porque ela também vai dizer se aquele seguro vai cobrir somente dano moral, que tenha relação com dano corporal e dano material, ou se vai cobrir também dano moral puro. Atente-se para as perdas indenizáveis. Por quê? Porque ela pode estar dizendo que a própria garantia que você está contratando já vai cobrir os custos de defesa. Ou se você vai ter que contratar as coberturas para fazer frente a custos com contratação de advogados, para fazer frente a custos com pagamento de custas judiciais através de uma garantia adicional ou não. Outra coisa, quando você vê uma proposta, toda seguradora apresenta lá no comecinho da proposta, ela diz o limite máximo que ela está dando, chama LMG, limite máximo de garantia, e também a sua retenção de risco. Porque às vezes uma seguradora vai te apresentar uma proposta e vai estar lá dizendo que ela retém 80% do risco. Isso quer dizer o quê? Somente 80% de tudo que você está contratando ali é que vai ter cobertura. Os outros 20% você vai ter que realocar esse risco em outra seguradora através de conseguros. Isso acontece mais quando a gente está lidando com importâncias seguradas altas. E o seguro de responsabilidade civil, seja que modalidade for, não devem ter importâncias seguradas baixas. Ou seja, nessa modalidade de seguro, as importâncias seguradas devem ser altas. Não adianta contratar limite baixo de cobertura, porque é a mesma coisa que você não contratar seguro, ok? Isso vale, gente, até para o seguro de automóvel. Adianta você contratar um seguro hoje, uma responsabilidade civil facultativa no seguro de automóvel de 50 mil? Olha a frota circulante. Dependendo do carro que você bateu, 50 mil não vai dar nem para o começo. E dano corporal de 50 mil, gente, é um absurdo. Quanto que é uma conta de hospital se aquela outra pessoa, se o passageiro daquele outro veículo se machucou de fato? E se houver uma indenização por morte? Gente, importância segurada de seguros de responsabilidade civil tem que valer para cobrir os danos causados a terceiros. E nessa situação é muito delicado, porque a gente não consegue dimensionar os danos. Aí que nós temos que ter consciência na hora de, junto com o nosso segurado, fazer a contratação correta do seguro, indicando, contratando coberturas que tenham importâncias seguradas que sejam suficientes para fazer frente aos riscos. E aí, gente, vocês devem estar pensando, meu Deus, é muita coisa o seguro de responsabilidade civil. De fato é. E é por isso que ele é maravilhoso. Porque ele tem muita particularidade, mas ele abrange um rol de coberturas muito grande. E você pode, sabe, Lego? Aqui o seguro de responsabilidade civil é igual um Lego. Você vai montando as peças, ou seja, contratando as garantias adicionais de acordo com os riscos do seu cliente. Ele não precisa pagar por risco que ele não tem, mas ele precisa contratar as garantias
para fazer frente aos riscos existentes em sua atividade, no seguro que ele está contratando. Bom, vocês viram que é muita informação para ser passada em apenas 4 aulas. Mas vocês viram o tamanho desse universo, que é o universo dos seguros de responsabilidade civil. E é esse segmento que vai melhorar os seus rendimentos, que vai fidelizar a sua carteira, que vai permitir que você alce voos maiores, que você se volte para os seus próprios segurados e comece a ofertar o seguro certo para ele, fazendo com que você, de fato, seja um consultor de seguros. Dessa forma, você vai se diferenciar. Dessa forma, você vai ser o único no seu segmento. Você não vai precisar se preocupar com a concorrência, mas para isso é preciso dedicação. Para isso é preciso conhecimento. Mas você já tem a base. Você já está no segmento de seguros. Você já tem o seu cliente. Basta que você se dedique um pouco mais. E eu estou aqui para lhe ajudar. Eu preparei 13 cursos sobre responsabilidade civil. Nesses cursos, nós vamos estudar de forma mais detalhada sobre as diversas modalidades dos seguros de responsabilidade civil, o que ele cobre, o que ele não cobre, qual é o público-alvo, os pontos de atenção. Vamos passar cobertura por cobertura. Vamos trabalhar cases de sinistros. Vamos fazer testes de conhecimento. Tudo isso está à sua disposição. E para você que chegou até aqui, tem uma oferta especial. Acesse esse link e venha para a plataforma Entendendo sobre Seguros. Os cursos estão lá à sua disposição. E você pode estudar onde estiver, quando puder, e vai aprender cada vez mais. Não perca essa oportunidade. É a sua chance de se especializar nos segmentos dos seguros de responsabilidade civil. Vamos juntos nessa jornada do conhecimento. Vamos juntos desbravar o universo dos seguros de responsabilidade civil e nos destacar na nossa profissão. Sermos melhores naquilo que fazemos. Venha comigo, eu vou te ajudar a se tornar um especialista.